Ainda que plantasse, ainda que trabalhasse, não viria a bênção. Muitas vezes nós pensamos, eu preciso trabalhar mais, eu preciso muito mais. Não adianta trabalhar muito sem a bênção. Não adianta projetar muito sem ter a bênção. O que nós precisamos? A bênção de Deus. Eu preciso trabalhar de domingo. Eu não venho mais aos domingos, pastor, porque agora eu estou trabalhando aos domingos também. Que pena. Que pena, você não entendeu a bênção de Deus. Você não entendeu que não é o muito trabalhar, não é o muito lançar, mas aprender na fé a receber as bênçãos. Não é o muito lançar, não é o muito trabalhar, mas apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, e ele diz aos Romanos que todos pecaram, todos. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, diz assim: porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. Todos, judeu, grego, gentil, todos pecaram. Todos pecaram. E por pecar, estamos destituídos da glória de Deus. Então não é porque eu nasci nesta terra que eu sou abençoado. Não é porque eu faço algumas coisas, que eu sigo a lei, que eu sou abençoado. Não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo, ele foi um dos que mais escreveu sobre as bênçãos de Deus. Ele ensinava, ele trazia conhecimento, ele era um homem conhecedor da lei, mas ele diz, não é a lei. E no versículo 23 de Gálatas capítulo 3, ele diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrado para aquela fé que se havia de manifestar. Mas antes que viesse a fé, ele diz, nós estávamos debaixo da lei, encerrados, fechados, para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei nos serviu de tutor. A lei nos ensinou. A lei nos ensina como nós devemos caminhar. A lei nos ensinou como deveríamos buscar Cristo. Nós temos que olhar para Cristo, para que possamos nos livrar das maldições. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Pela sua pobreza enriquecêssemos. O que diz a palavra? Cristo se fez maldição por nós. Domingo no batismo, a palavra que eu trouxe é a palavra de identificação. O que é o batismo? Identificação. Se nós não nos identificarmos com Cristo, nós não somos vistos como filhos de Deus. Só somos filhos de Deus através de Cristo. Sem Cristo, nós não somos filhos. Por isso, quando Jesus sai das águas,
O pai olhando para Jesus, que até então, ao entrar naquela água, ele estava representando o homem carnal. E quando ele levanta, o pai diz: este é o meu filho, em quem eu tenho grande prazer. Então a identificação. Por que nós nos batizamos? Por que descemos as águas? Para parar de ser pecador? Não. Para nos identificar com Cristo. Identificação com Cristo. Quando o Pai olha para nós, Ele não vê o Gerson mais, Ele vê Cristo. Por isso Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então quando o Pai olha, Ele tem que dizer: estes são os meus filhos, a quem eu tenho grande prazer. Esses são aqueles que eu tenho grande alegria. Então Cristo se fez modelo por nós. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre. Ele se fez maldito, para que pela sua pobreza enriquecesseis, pela sua miséria, pela sua maldição, nós fôssemos enriquecidos em Deus. Deus se fez maldito por nós. Onde estiver o seu coração, ali estará o teu tesouro. Mas eu desejo, eu possuo, eu quero. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde está o teu coração? Onde está o teu pensamento? Está em ajuntar? Está em guardar? A palavra do Senhor nos ensina: não ajunteis tesouro na terra, que o ladrão rouba, a traça corrói. Onde está o teu coração? Onde está o teu pensamento? Muitas vezes, se nós não colocarmos a confiança em Deus, o que Jesus está ensinando? Olha, não coloca o teu coração em riqueza, não coloca o teu coração em poder aquisitivo, porque você pode guardar muito dinheiro e numa única noite o ladrão roubar tudo. Esses dias eu estava observando a guerra que está tendo, e algo que veio ao meu coração, eu disse: em uma noite a família entrou na sua casa, uma casa bonita, uma casa cheia de bens, e no outro dia estava pegando poucas roupas e saindo, porque não lhe pertencia mais, e nunca mais vai lhe pertencer. Nunca mais, porque entrou uma maldição naquele país, que as milícias vão tomar conta daquilo que era daquele povo. E quem pensa que um dia o povo vai voltar e dizer: essa casa aqui era minha, quando voltar já estará ocupada. E quem ocupou vai dizer: é minha, eu tomei posse. E quando você abre mão, é isso que acontece: alguém toma posse. Quando você não quer, quando você não entende, quando você não entende as bênçãos de Deus, alguém toma posse. Alguém vai pegar aquilo que é seu. Não coloque confiança em nada material. Usufrua como melhor, viva do melhor, mas confia em Deus. Ele supre todas as nossas necessidades. A Bíblia não fala que Deus vai tirar. A Bíblia nos fala que Deus vai acrescentar. Eu não sei que tanta discussão há sobre prosperidade, se eu devo ser próspero, se eu não devo, isso não é de Deus. Deus sempre quer nos abençoar. Se nós não entendemos, nós vamos viver debaixo de uma lei, debaixo de uma casta, onde nunca mudaremos de situação, onde sempre seremos oprimidos. Mateus capítulo 6, nós temos que buscar as palavras de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos
quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia não diz: busque o reino de Deus e nada virá para vocês. A Bíblia diz: busque o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que Ele acrescenta. Ele dá uma medida além do que esperamos. Deus cuida de cada detalhe. O que Jesus está ensinando: não fique ansioso, porque Ele sabe de tudo que você precisa. Ele sabe da vossa necessidade. Busque com fé, busque crendo. Buscai primeiro o reino de Deus. Busque primeiro Deus. Busque Deus. Faça uma aliança primeiro com Deus. Se sobrar, eu vou honrar a Deus. Deus não precisa de sobras. Deus não precisa de sobras. O homem se engana com dinheiro. O homem se engana. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa do teu bem. Deus não precisa da tua sobra. Se engana. Nós vamos ouvindo pessoas egoístas, pessoas gananciosas, e vamos nos esquecendo que Deus é o dono da prata e é o dono do ouro. Se Deus não nos abençoar, pode trabalhar 24 horas por dia, que não será abençoado. E ainda que tenha, será roubado. Porque diz a palavra: por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Há um devorador. E esse devorador, o único que pode colocar longe das nossas finanças, é Deus. Então, quando não entendemos a palavra de Deus, nós começamos a viver pelo que falam, pelo que pensam, pelo que nos ensinam. Nós temos que buscar no Espírito Santo de Deus. Olha, não fique ansioso por nada, porque Deus vai cuidando. Deus vai dando, Deus vai abençoando, Deus vai abrindo portas. Deus vai mudando situações. Então, qual era a maldição que vinha? Pobreza, escassez, doenças. Tudo isso vinha por não ouvirmos e entendermos a palavra de Deus. Apóstolo Lucas, ele diz, capítulo 6, no versículo de número 38, ele diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quando Deus dá, Ele dá
com alegria. Quando Deus derrama a bênção, derrama com alegria. Então as bênçãos sobre nós são bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Tudo que a palavra ela traz ao nosso coração é bênção espirituais, bênção físicas e bênção materiais. No versículo 4, Deuteronômio, Gálatas capítulo 3, versículo de número 14. Abra a tua Bíblia de novo em Gálatas capítulo 3, no versículo de número 14, diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Versículo de número 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se somos de Cristo, somos herdeiros de Abraão. Quais foram as bênçãos de Abraão? Em todas as áreas. Todas as áreas. Deus abençoou Abraão. Todas as áreas. Abraão foi abençoado. Todas as áreas. Recebeu bênção. A bênção flui através de canais naturais. Muitas vezes nós pensamos que a bênção é algo que vai aparecer. Não, ela flui através dos canais naturais. O milagre é algo inexplicável. Mas as bênçãos, elas fluem através dos canais naturais. Por isso a palavra diz: quando você semear, haverá bênção. Quando você fizer isso, quando você buscar, quando você fizer aquilo, haverá bênção. Canal natural. O milagre acontece, o sobrenatural. É algo que acontece sem eu entender. Mas a bênção, ela vem através da semente. Quando lançar semente no campo, vai multiplicar. Isaac semeou naquele campo. Que campo? Um campo seco. Mas ele tinha bênção. E cada semente que ele lançou, germinou 100 vezes mais. Não é o lugar, não é a situação, é a bênção. O que Isaac tinha? A bênção. E lançou semente naquele lugar. E quando nós vamos ver que lugar era, um lugar seco. Surpreendeu o rei daquele lugar. E disse: você tem a bênção. Nos ensine isso. Porque a terra de Isaac deu 100 vezes mais. E as terras vizinhas minguaram. Essa é a diferença de bênção. A bênção, ela precisa de um canal natural. Através das vossas mãos. Abra Deuteronômio capítulo 12, versículo de número 12, 28, 12, diz assim: o Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Obras da tua mão. Como é que eu não tomo dinheiro emprestado? Educação financeira. Se eu não tiver educação financeira, eu vou para os bancos. Educação financeira. Aprender a usar cartão, aprender a usar crédito, aprender a não gastar além daquilo que tem capacidade para consumir. Então, a bênção depende de um
canal. Eu sou o canal. Senhor, eu preciso mais. Pede e Deus dá com sobejo. Lança semente para mais. Compre um outro campo. Lance semente nova. Mas não fique esperando. Não fique esperando. Nós estamos entrando em um sistema de governo que ninguém quer mais trabalhar. Todos esperam um governo forte que vai dar dinheiro. Mas de onde vem o dinheiro que vai dar? Ninguém se pergunta. Ninguém se pergunta. Quem está trabalhando, pagando impostos, já está cansando. Já está cansando. Mas as pessoas que acham que terão riquezas dadas pelo governo, acreditam que vai muitos anos. Não, é até ganhar as eleições. Todo político maligno trabalha até ganhar as eleições. E depois vem as verdades. Não tem dinheiro. Vai aumentar impostos. De quem? De quem trabalha. Às vezes as pessoas estão ouvindo o nosso culto e a pessoa põe aqui: eu estou passando fome, me ajuda. Mentira. Você tem um celular, você tem uma internet, você é mentiroso. E muitas pessoas da igreja se condói. Ai, você viu a mensagem que veio na hora do culto? A pessoa está passando fome. Não. Vagabundo e mentiroso. É o que mais temos em nossa nação hoje. Nós somos um canal de bênção. Abra a tua Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 10. Veja o que diz a palavra. Capítulo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Interessante que a gente lê muitas coisas, eu gosto de ler muito, né? Rede social, eu gosto de ler comentários. E as pessoas dizem assim: estou procurando uma funcionária, não encontro, alguém pode me indicar? Olha, desce na nossa cidade, que está cheio de mulher lá com uma plaquinha na mão: estou passando fome. Convida ela para vir trabalhar na tua casa. Vê se ela vem. Quem não trabalha, não come. É radical isso? Nós somos canal de bênção. É a força das nossas mãos. Eu abençoarei o trabalho das tuas mãos. Se não colocarmos trabalho, força, não há bênção. A comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Muitos estão passando necessidade no nosso país. Davi dá uma palavra que eu guardo em meu coração. Fui jovem, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Seja justificado em Cristo, que a tua descendência não vai mendigar o pão. Busque Cristo, quebre as maldições, quebre o mal que veio sobre as nossas costas, por sermos desobedientes, por não seguirmos a Deus, por não buscarmos a sua palavra. A bênção, ela flui através de canais naturais, através das tuas mãos, só através das tuas mãos. Se não colocar as mãos, se não lançar semente, se não crer, se não preparar a terra, o Senhor te abrirá o bom tesouro. O que vem do céu? Do céu vem a chuva. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Versículo de número 4 diz assim: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais,
e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Diga: os meus filhos são benditos. Nós não podemos aceitar maldição sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. O jovem é assim mesmo. Não. A palavra diz que os nossos filhos são benditos. E são benditos por quê? Porque nós somos um canal de bênção. Eu bendigo, eu digo bênção sobre a vida dele. Nós temos muito a aprender com o Velho Testamento, com o povo de Israel. Temos muito a aprender. Temos muito a aprender. Uma mãe judia, hoje é dia das mães, quando ela está amamentando o seu filho, ela já está determinando quem ele será. Meu filho será um médico, meu filho será um cientista. Quando está amamentando, nós aprendemos o quê? Deixa o teu filho ter 15 anos para ele decidir o que ele vai querer ser. Não, ele vai ser o que você determina. Você é autoridade sobre a vida do teu filho. Não espere ele ter 15 anos para ver o que ele vai ser. Nosso país é algo muito interessante. O menino de 16 anos pode votar, pode escolher um presidente, mas não pode responder pelos seus feitos. É incoerente. Nós estamos num país de incoerências. E repetimos as incoerências, porque nós queremos parecer bem para todo mundo. A nossa bússola é a palavra. Corrige teu filho, ensina o teu filho, determina sobre o teu filho, abençoa o teu filho. Não espera ele ver o que vai acontecer, não. Versículo de número 8 diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo em teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão te abençoará, na terra que te der o Senhor teu Deus. Deus fará prosperar o trabalho das suas mãos. Diga: eu sou um canal de bênção. Quando eu semeio com fé. Eu não semeio porque eu já tenho. A semente é algo muito interessante. Você não sabe quanto ela vai produzir. Eu posso abrir uma laranja e contar quantas sementes tem, mas eu não consigo pegar uma semente e falar quantas laranjas vão produzir aquela semente. Eu posso abrir a laranja e falar, tem 30 sementes. Algo muito interessante sobre a romã. A romã, dizem os estudiosos, que ela tem 613 sementes. Por isso ela é um símbolo em Israel, porque ela é o símbolo das leis. 613 leis. E o judeu usa ela como símbolo de Israel, de prosperidade. 613 caroços, 613 sementes. Eu posso contar quanta tem, mas eu não consigo dimensionar quanto ela vai produzir. Quanto vai produzir? Eu posso ver o que eu tenho para semear, mas eu não consigo dimensionar o retorno que vai dar. Não consigo. Então é algo que ou nós vamos viver pela lei, ou vamos viver pela fé. Deus fará prosperar o trabalho das tuas mãos. O Senhor fará prosperar o trabalho das tuas mãos. Tomar a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, buscar na palavra do Senhor. Provérbios capítulo de número 13, versículo 22. Do versículo de número 18 em diante, capítulo 13 de Provérbios, diz assim: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se alcança deleita a alma,
Mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Quanta riqueza que você tem reclamado que está na mão de ímpios. Eu, quando assisto algumas coisas na TV, eu fico indignado. Quando eu vejo alguns grupos no Brasil com helicópteros de última geração que a polícia não tem, com armamentos que a polícia não tem, eu vejo quanto o Brasil ainda está longe da justiça. Quanto nós não temos fé para trazer às mãos do justo o que está na mão do ímpio. As bênçãos que seriam da igreja, que seria sua, está na mão dos ímpios. Porque nós não temos fé. Asaf, ele diz, quase que eu escorreguei. Quase que eu perdi a minha fé. Porque eu olhava para os ímpios. E eles eram prósperos. Eles eram abençoados. Quase que eu caí. Aí ele entendeu que Deus é quem abençoa. E nós temos que reivindicar aquilo que está na mão dos ímpios. Tem que vir para a igreja. Tem que vir para você. Tem que vir para os seus filhos. Ou você vai trabalhar e pagar impostos só. Ou você vai buscar um país mais justo. Você vai criar e cuidar de uma família na justiça da palavra. Ou vai cair da tua fé. Asaf diz, quase eu caí. E quando nós olhamos isso, ficamos indignados. Mas porque não sabemos pedir. Não sabemos reivindicar. Não sabemos lançar sementes. Não sabemos. O maior inimigo da igreja somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Esses dias eu vi algo muito interessante. Foi perguntado a uma das pessoas que escolhia os prêmios Nobel do mundo. E foi perguntado, por que não tem um brasileiro com prêmio Nobel? Se temos tantas pessoas de bom caráter, tantas pessoas inteligentes, e não temos um prêmio Nobel. Aquele homem olhou e respondeu, vocês se boicotam. Quando aparece um brasileiro, vocês boicotam. Vocês boicotam. Quer ser perseguido nessa terra? É ser um homem de sucesso. Quer ser caluniado nessa terra? É ser um homem de fé. Ser um homem de fé. Eu sempre digo, os pastores, meus amigos, nunca chegam para mim e perguntam, como você fez tudo isso com pouca gente? Não me perguntam. Mas a grande maioria já me caluniou. A grande maioria já disse que eu estou na maçonaria, que eu sou rico porque eu sou maçom, já disse que tantas coisas, mas nunca me perguntaram, qual é o teu segredo? Qual é o teu segredo? E nunca vão te perguntar. Porque nesse país, você ter sucesso, você ser um homem de fé, uma mulher de fé, uma mulher de conquistas, ofende. Eles se boicotam. Alguns anos atrás, tem no meu livro Restituição, eu pus sobre um caranguejo muito grande, muito procurado. E muito difícil de se apanhar esse caranguejo. Ele é muito astuto. Mas eles armam as gaiolas com carnes. E diz que eles entram para comer a carne.
E quando acaba a carne, muitos deles querem sair para fora, porque sabem que aquilo é uma gaiola e é uma armadilha. E diz que os próprios caranguejos começam a se boicotar. Um arranca a perna do outro, para que não saia. Assim somos nós. Estamos debaixo de uma maldição, mas quando falamos Cristo é a prosperidade, Cristo é bênção, dentro das nossas fileiras vai ter pessoas dizendo: olha, eu sou contra a prosperidade, eu sou contra a bênção, eu sou contra. Você é esse caranguejo que nem sai e não deixa ninguém sair, que não quer sair de uma vida de miséria e de pobreza, mas não deixa os outros saírem. Então nós temos que buscar em Deus. Deus fará prosperar o trabalho das tuas mãos. Sem trabalho não há prosperidade. Dando para o pobre, não teremos riquezas. Precisamos cuidar. A Bíblia nos ensina. Cuidar de quem? Do órfão e da viúva. São dois tipos de pessoas que precisam de auxílio. Dois tipos de pessoas. Para se levantar. Nós temos na nossa igreja, esteve aqui essa semana do batismo, ela veio, uma mulher de 85 anos, ela não fala a idade dela, ela diz, quando pergunta, irmã Maria, quantos anos? Mais de 80, tem mais de 85 anos. Quando ela veio para a igreja, ela morava na beira do rio. Nós distribuímos 120 cestas básicas, todo mês. As pessoas vinham com cigarro, com carro, buscar a cesta básica. De 120 pessoas, essa mulher, ela disse, eu não aceito ser pobre. Uma negra, filha de escravos, e ela diz, ao pregar uma mensagem igual essa, ela diz, a minha vida vai mudar. E ela disse, pastor, mês que vem, eu não quero mais cesta, eu serei dizimista. E ela começou a dar dízimo das latinhas e do papelão que ela pegava. E ela começou a trazer dízimo. Sabe quem é o neto dessa mulher hoje? Um advogado. Saiu da beira do rio. E os seus netos estão estudando nas melhores faculdades. E ela diz com orgulho, neto de escravo, Jesus resgatou. Nós temos que aprender a sair da miséria. Nós temos que aprender a lidar com as bênçãos. Nós somos canal de bênção. Agora, se você não tem fé, se você é medroso, se você se pega ao dinheiro, se você não lança, se você não semeia, não colhe. Não colhe. As promessas são essas. O Senhor vai tirar do ímpio e colocar nas tuas mãos. A primeira coisa que a igreja deve fazer é se indignar. Se indignar. Senhor, nós não aceitamos uma nação onde os ímpios têm coisas que a igreja não tem. Mas se um pastor compra um avião, todo mundo fica indignado. Fica ou não fica? Fica. Nós ficamos. Como pode um pastor ter um avião? Um pastor que está em 120 países. Nós temos coragem de falar que ele é ladrão. Nós temos coragem de falar que ele é ladrão. Ele está em mais de 120 países. Se ele comprar um avião, nós chamamos ele de ladrão. E ele precisa do avião para fazer a obra. Mas nós chamamos ele de ladrão. Quem é que boicota? Nós mesmos. E quando eu boicoto, eu não quero para mim. Se eu não honrar o rico, eu não tenho riqueza. Você será honrado naquilo que você honrar. Você honra o pobre, o miserável, você vai ser honrado na pobreza. Se você vê as riquezas, as bênçãos como bênção de Deus, é nisso que Deus vai te abençoar. O que você honra, você será honrado. Não aceite falar de um pastor
Não estou me defendendo, não. Eu não tenho um avião. Não tenho. Gostaria de ter, sim. Gostaria de ter, sim. Gostaria de estar em 120 países. Deus não me deu esse dom. Pelo meu medo, por muitas coisas que carrega e precisa ser libertada. Mas, quando um homem tem coragem e se lança, devemos honrá-lo. E não afrontá-lo. Mas nós somos o primeiro a entrar em coro com os ímpios. Mas nós não ficamos indignados quando vemos as notícias que os ímpios estão prosperando. A gente não fica indignado. A gente fica indignado quando ouve que uma igreja está prosperando. Quando ouve que uma igreja está prosperando. E se uma igreja prospera, ela tem aliança com o diabo, ela tem isso, tem aquilo. Como se Deus não tivesse bênção para dar para os seus filhos. Você vê que a gente acredita que as pessoas fazem pacto com o diabo, mas não acredita que Deus tem para nos dar. Você vê como nós estamos tão fora da realidade? Fulano fez pacto com o diabo. Você acredita? Acredito. E você acredita que Deus abençoa? Não, Deus para você é pequeno. Deus para você não tem dinheiro. Deus para você não é o dono da prata e não é o dono do ouro. E quando você não honra Deus, você não é honrado. Então a mudança de pensamento, a mudança de agir. Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 60, versículo 5, diz assim: então o verás e será iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Mas você pode fechar a tua Bíblia e esquecer as promessas, porque você não tem crido nas promessas. Ou você toma posse, ou você crê e vive pela palavra, ou ela não vale para você. O teu medo tem te feito miserável, pobre e não alcança as bênçãos de Deus. Ah, eu creio em Deus. Não, não crê não. Não crê. Por que eu não creio em Deus? Porque no mínimo você não é capaz. Quanto você recebe? Um volume de 100%. Separa 10. Não. Você tem medo. Você não crê. Você não crê. Ah, mas vou enriquecer pastor? Não, você vai enriquecer a obra de Deus. Se você não crê no que você prega, você não investe. Se você não crê naquilo que você recebeu de Deus, você não investe. A obra de Deus, ela cresce quando lançamos sementes. Algo que nunca me perturbou foi pregar para 10 pessoas, 20 pessoas. Eu prego da mesma maneira, para 10, para 20, para 1000, para quantas forem. Porque eu sei que Deus, Ele tem uma multidão através de uma pessoa. Através de uma pessoa. As pessoas perguntam, por que vocês estão construindo? Porque tem pessoas que aprenderam. Tem pessoas que aprenderam que tem que buscar o que está nas mãos dos ímpios e santificar. Tem que santificar. Deus. Ou senão você vai buscar filosofias. Você acredita em filosofias e não acredita em Deus. Quantas vezes as pessoas acreditam em filosofias? Eu digo que tem filosofias que são boas. As pessoas me perguntam, você é maçom? Não vejo necessidade. Não vejo necessidade de eu ser maçom. Eu acho até que uma boa filosofia, algo muito bonito até, mas eu não vejo necessidade. Por quê? Porque eu tenho um Deus que me prospera. E eu tenho feito prova disso. Esse Deus, Ele é maior do que qualquer filosofia humana. Ah, se eu entrar nisso eu vou enriquecer. Olha, é muito bom, vai, faça o que você quiser. Mas se você não adorar a Deus, o ladrão vem, a traça vem e corrói.
Se não houver a bênção de Deus, você não comerá o melhor desta terra. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. O que Cristo fez por nós? Tirou as maldições da lei. É isso que nós precisamos aprender. Cristo não veio só perdoar os nossos pecados. Ele veio nos tirar de uma situação de vergonha, de afronta, de sermos miseráveis, e nos assentarmos com os príncipes dessa terra. O Senhor vai tirar o homem do pó. O homem não é nada, está no monturo. E Deus, pela fé deste homem, o levanta e faz assentar com os príncipes da terra. O Senhor te exalta, o Senhor te abençoa, o Senhor te prospera. Faça uma aliança pelo sangue de Cristo nesta manhã. Jesus, Ele deu a sua vida por nós, para que através da sua vida, nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Fale com Deus esta manhã. Se você tem falado de igreja, de pastor, peça perdão. Comece a ter uma outra mentalidade. Comece a pensar diferente. Se você tem amaldiçoado pessoas que conquistaram bênçãos, mude. Comece a falar com Deus. Deus, qual é o segredo? Como é que eu consigo? Como eu consigo ter uma família abençoada? Senhor, como é que os filhos, eles não são laçados pelas coisas do mal? Comece a perguntar. Estão no mundo, mas não são do mundo. Esta é a promessa. Fale com Deus nessa manhã. Não aceite uma vida miserável. Não aceite uma vida de tristeza, de angústia, de decepções. Os teus filhos são herança do Senhor. Comece a lutar no mundo espiritual. Senhor, o Senhor me deu filhos, e o Senhor não me deu para vergonha. Eu não aceito que os meus filhos estejam enraizados com essas coisas malignas. Como autoridade na minha casa, eu determino: espírito do vício, sai. Comece a orar, comece a determinar, feche as brechas. Talvez você está cobrando teu filho de algo que você está fazendo também. Talvez você deu lugar para vício na tua casa, e hoje está chorando porque um abismo chama outro abismo. Mas você abriu para demônios. Feche. Busque em Deus a cura, a libertação. Hoje é dia das mães, muitas mães estão chorando, ao invés de se alegrarem. Muitas mães estão indo às cadeias. Quando a irmã Thaís começou o seu culto, ela diz: eu agradeço a Deus porque eu sou mãe. Que dádiva, que bênção. E os meus filhos estão na casa do Senhor. E o Senhor vai libertar cada um. Não vai permitir que nenhum deles se perca. Confie em Deus. Fale com Deus. Faça uma aliança com Deus. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Fiel no pouco, seja fiel. Não tenha medo, não temas. Não fique ansioso. O Senhor cuida de cada detalhe. Olhe os lírios do campo, olhe as aves. Deus cuida de cada uma delas. Deus cuida de você. Nessa manhã é uma manhã de mudar o rumo da miséria para a prosperidade. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar o teu entendimento. Permita o Espírito de Deus entrar nesta manhã e mudar toda e qualquer situação. Toda miséria caia por terra, porque é maldição. Toda dívida entra diante do trono da graça. A palavra diz: não é pela lei, não é pelo que você faz,
é pela graça. É pela graça. Não éramos merecedores. Ele nos deu a graça. A partir de hoje, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E uma das maneiras de estarmos em Cristo Jesus é fazermos uma aliança com o seu corpo e com o seu sangue. Trazer a memória daquilo que Ele fez. Senhor, abençoa o teu povo nesta manhã, Pai. Que todas estas bênçãos, Senhor, elas nos seguem. Senhor, temos trabalhado, temos levantado pela manhã, temos acreditado nesse país. Senhor, nos faça um canal de bênção. Senhor, eu profetizo sobre o teu povo nesse lugar, Pai. Senhor, que eles não terão lugar de tanto que vai chegar. Haverá abundância. Precisarão de celeiros novos. Tira, Senhor, as escamas dos olhos. Senhor, faça um povo rico nesse lugar, um povo abençoado, um povo próspero, um povo que vai nos ajudar a lançar a tua obra em vários países. Eu creio nas tuas obras, ó Senhor. Receba a bênção do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.